Margarita, tem uma questão aqui que é da Tereza Cristina Giola Smith, que ela faz uma pergunta que é: como a família pode reconhecer os quadros psicológicos no idoso nessa pandemia? É muito difícil a família reconhecer? Olha, Tereza, né? Tereza, eu quero dizer que a família também está assustada, tá? As famílias também estão assustadas. Então, reconhecer quadros psicológicos nesse momento, para qualquer um, é um pouco complexo, né? É pedir muito para a família, porque a família também, eles ficaram um pouco totalmente desorientados, né? O que eu vou fazer com o idoso, com o meu pai, com a minha mãe? Porque aquele modelo familiar que a gente tinha, do pai, a mãe cuidando das crianças e cuidando do vovô e da vovó, isso não existe mais, tá? Esse modelo familiar, ele não existe, só existe na nossa cabeça. Então, o que acontece? Os idosos estão na casa deles, morando na casa deles, os filhos estão morando lá na casa deles, então cada um na sua casa, cada um assustado, cada um querendo se salvar da pandemia, do vírus. Então, o que a gente vê? Eu sou terapeuta familiar pela Unifesp, fui estudar família exatamente por causa disso. A gente vê as famílias apavoradas, querendo dar o cuidado, sem saber o que fazer, porque, na verdade, ninguém sabia o que fazer. Quando começou essa pandemia, quando começou essa coisa, vamos isolar, tem que isolar, vai fazer o lockdown, como é que é? Block, não sei o quê, fecha tudo, abre tudo, não pode andar aí, põe máscara, tira o sapato. Eu tenho 40 cuidadoras trabalhando na rua, eu falei, o que eu vou fazer? Elas chegam nas casas, as famílias me ligando, e aí? Eu acho que o psicológico a gente até observa, e aí eu estou aqui para isso, né? Por exemplo, eu tenho uma idosa, que eu até comentei com a Raquel, ela é uma idosa que tem um quadro demencial inicial, que os filhos moram cada um no estado, eles não moram aqui em São Paulo. E a preocupação era assim, ela está num quadro demencial já, vamos dizer assim, inicial já para moderado, e a gente ficou muito preocupado como é que ela ia reagir a tudo isso. E realmente ela teve perda, ela está tendo perda cognitiva, só que a gente tem que encarar isso. E a família, eles não conseguem enxergar. Quem enxerga muitas vezes somos nós profissionais, né? A família às vezes exagera também, fala, a mamãe está muito deprimida, às vezes nem está deprimida, está triste porque está todo mundo triste. Porque a gente está triste, porque tristeza é uma coisa, depressão é outra, né? A tristeza, ela tem algo que nos afeta e que nos deixa triste. E nesse momento, todos nós estamos tristes com essa situação. Quando eu vejo as notícias, me entristece ver aquela quantidade de mortos, me entristece ver as pessoas nos hospitais, me entristece ver as famílias enterrando os seus mortos. Então, assim, nesse momento, a gente falar em quadros psicológicos dos idosos na pandemia, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente está falando também. A gente pode estar vendo um idoso que está um pouquinho mais apático, que está, vamos dizer assim, um pouquinho mais triste, mas pode ser uma consequência desse momento também que ele está vivendo. A gente tem que ficar alerta, né? Ficar alerta, ligar ali o sinalzinho, mas as famílias, eu posso te dizer que pelo menos as famílias que estão ao meu entorno, eles se preocupam, mas eles também estavam apavorados em saber como que eles iam lidar com a pandemia. Como a Beltrina falou, com as coisas objetivas, né? Como é que eu vou fazer para manter a rotina do meu pai? Como é que eu vou fazer da minha mãe para não deixar eles serem contaminados? Aí, depois que aquele primeiro turbilhão passou, né, que a gente conseguiu, até a gente que é profissional, e o que eu ia fazer, o que eu pensei? Eu falei, bom, agora eu vou pensar na rotina e como é que eu vou fazer para esses idosos não perderem cognição e não entrarem em quadros depressivos e de angústia e de ansiedade. Eu tenho idoso que estava se ferindo de tanta ansiedade, ferindo o rosto, chegava a sangrar de tanta ansiedade. Daí, o que a gente vai fazer para poder reverter isso, né? Aí conversa com a família, mostra que aquele idoso está ansioso. Primeira coisa que eu acho que tem que fazer, a família, e eu vou ser sincera para você, quando você tem um idoso, é procurar gente capacitada para fazer o cuidado. Isso é fundamental. Um cuidador bem capacitado, ele tem condições de fazer uma avaliação se aquele idoso está tendo alguma alteração de comportamento ou não, né? A família também tem informação suficiente
de quais são as alterações que possam vir a acontecer com esse idoso, né? E como que pode ser feito. E chamar pessoas capacitadas para fazer as intervenções, né? Então, como eu sou psicóloga, eu já tenho muito, eu sou, né, trabalho na gerontologia há muitos anos, então eu fiz as intervenções que eram necessárias. Então, essa idosa, a gente colocou lá uma pessoa que faz um atendimento online para ela, de fisioterapia. As cuidadoras, a gente treinou as cuidadoras para sentar com ela, ver fotografia, fazer momentos onde ela vai tirar o foco daquilo. Por exemplo, os idosos ficam em frente à televisão vendo um excesso de informação e um monte de fake news, eu acho que eu proibi e disse às cuidadoras, não é para deixar os idosos o dia inteiro vendo fake news. Vamos ver um filme, vamos ouvir uma música, vamos folhear um livro. O idoso não consegue ler, vamos ler um livro para ele, então. E mesmo a família, né? Porque isso vai trazendo um impacto na subjetividade desse indivíduo que já é idoso, já está frágil, já está com medo de morrer, né? Que todo mundo tem medo, né? De pegar o coronavírus e acabar num respirador. Então, imagina um idoso, né? Então, assim, eu acho que a família também ficou desestruturada. E a gente também ficou um pouco, mas a gente não podia perder o foco. É que nem a Raquel falou, tinha que ser rápido, tinha que agir rápido, porque a gente tem uma coisa que se chama responsabilidade. A gente tem uma responsabilidade com esses indivíduos que a gente cuida. Pelo menos, eu tenho um compromisso com essas pessoas que eu cuido. Então, eu tinha que me manter, zen. Eu perdi minha mãe no meio dessa pandemia. Minha mãe faleceu e eu fiquei muito frágil. E eu peguei e falei, meu Deus, eu não posso, eu tenho que respirar e seguir. Né? Porque não dava. E aí eu peguei e fui achando recursos dentro do meu conhecimento, que eu acho que conhecimento é tudo, aí eu acho que a Beltrina falou, né? A educação continuada, não dá para parar de estudar, tem que estudar, e vendo quais são os recursos que vão aparecendo, né? Todo dia você aprende uma coisa nova. Essa coisa da inclusão digital dos idosos, eles também tiveram que fazer rápido, mas não é só os idosos, tem muita gente jovem que também teve que fazer essa inclusão digital rapidinho, senão ia ficar isolado. Então, assim, eu acho que eu respondi a sua pergunta, não sei, né? Mas eu acho que, assim, a família ficar atenta, né? Tá? Primeiro, ter informação. O melhor na vida é você ter conhecimento e conhecimento bom. Você tendo conhecimento bom, isso te facilita transitar em todas essas questões da velhice, inclusive nos quadros psicológicos. A família também tem que ter informação. A educação para a família também é importante. Espero ter respondido.